Sabe o que é realmente surreal? Pensar que a gente saiu daquelas antigas calculadoras mecânicas, gigantes, cheias de alavancas e engrenagens pesadas, para supercomputadores incríveis, que literalmente cabem no nosso bolso. E o mais louco é que tudo isso aconteceu num piscar de olhos, sabe? Se a gente olhar para a história da humanidade, foi ontem. É uma velocidade de evolução tão, mas tão absurda que, como bem disse o Carlos Augusto Buarque lá nos anos 70, acho que nem os escritores de ficção científica mais criativos imaginavam onde a gente estaria hoje. Sejam muito bem-vindos a este nosso resumo de hoje. A ideia aqui, o nosso grande objetivo, é embarcar numa jornada super enérgica, completa, mas acima de tudo bem simples de entender. A gente vai desvendar de vez como os computadores realmente funcionam por baixo dos panos e como eles evoluíram até virarem o centro das nossas vidas. Então, mesmo para quem está dando os primeiríssimos passos no mundo da informática, pode ficar tranquilo. A promessa é que cada peça desse gigantesco quebra-cabeça vai se encaixar direitinho para nós. Beleza, então vamos mergulhar nisso. E só para garantir que ninguém se perca na imensidão de história que a gente vai cobrir, dá uma olhada no nosso roteiro. 1. Os primeiros passos. 2. A era eletrônica. 3. A arquitetura de von Neumann. 4. As gerações de hardware. E, por fim, o número 5, a evolução do software. Vamos lá? Seção 1. Os primeiros passos. Bom, primeiro a gente precisa desconstruir aquela ideia de que computação exige obrigatoriamente a força na tomada, sabe? Muito antes de existir eletricidade, a humanidade já era fascinada por calcular dados de um jeito mecânico. O termo computar, no fundo, significa calcular. Então, lá no século V a.C., o ábaco já era um baita avanço. Dando um salto de alguns séculos, chegamos em 1640 com a calculadora de engrenagens do Blaise Pascal. Mas olha, o ano de 1801, para esse aqui a gente precisa prestar muita atenção. O tear de Jacquard revolucionou absolutamente tudo. Ele usava cartões perfurados para ditar exatamente como um tecido ia ser costurado. Foi literalmente a nossa primeira forma de entrada de dados na história. E foi essa mesmíssima sacada que inspirou profundamente o matemático Charles Babbage a projetar a famosa máquina analítica dele lá em 1822. Só que a máquina analítica do Babbage não seria a mesma coisa sem uma mente simplesmente brilhante do lado dele, Ada Lovelace. Ela percebeu uma coisa que ninguém mais estava vendo na época. A Lovelace foi lá e escreveu o primeiríssimo algoritmo feito para rodar na máquina de Babbage. Com isso, ela provou que, sim, as máquinas podiam processar lógica e não só fazer continha matemática básica. É por isso que, com todo o mérito do mundo, ela é reconhecida como a primeira programadora da história. Parte 2. A era eletrônica. Então a gente avança para os anos 1940. Ali, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma urgência gigantesca de fazer cálculos balísticos complexos e muito, muito rápido. Foi essa pressão que empurrou a gente para fora da era mecânica e deu à luz a era eletrônica. E, gente, a escala física dessas primeiras máquinas, a tal da primeira geração, é um negócio impressionante. Para ter uma ideia, imagina um equipamento pesando 30 toneladas, ocupando um espaço de um apartamento inteiro, uns 140 metros quadrados, e consumindo 160 quilowatts de energia elétrica. E tudo isso para fazer operações matemáticas através de 18 mil válvulas de vidro que esquentavam como um forno. É mole? Agora, o que é realmente interessante de se notar aqui é o lendário ENIAC em operação. Ele foi construído pelos engenheiros Mauchly e Eckert e já conseguia fazer 100 mil cálculos simples por segundo, um salto gigantesco para a época. Mas tem um detalhe humano nessa história que é fascinante e que a gente não pode deixar passar. As grandes responsáveis por operar e programar esse monstro tecnológico foram mulheres. Exatamente, foram essas programadoras pioneiras que perceberam testando a máquina na raça que se elas dividissem as equações mais complexas em partes menores, o ENIAC entregava o resultado bem mais rápido. Elas foram, de fato, absolutamente cruciais para todo o projeto. Tópico 3. Arquitetura de von Neumann. O ENIAC validou a ideia da eletrônica, com certeza. Mas nosso jeito de programar ainda era um pesadelo, cheio de cabos físicos sendo trocados de lugar o tempo todo. E é aqui que a gente sai daquele hardware massivo dos anos 40 e entra na parte teórica, na planta genial desenhada por mentes como Alan Turing e John von Neumann. O von Neumann desenhou a arquitetura que a gente usa até os dias de hoje. Para deixar isso bem simples, pensa na CPU, o processador central, como se fosse o nosso cérebro, aquele que faz todo o pensamento. A memória é o nosso caderno de anotações onde a gente guarda as ideias, e os dispositivos de entrada e saída, tipo o teclado e o monitor, funcionam como os nossos sentidos, a ponte de interação da máquina com o mundo exterior. Então, o ponto central da coisa é o conceito de programa armazenado.
Antes disso, os dados entravam por um lado e as instruções eram plugadas na unha, com cabos lá do outro. Aí o von Neumann levantou a mão e falou: "Ei, e se a gente tratar as instruções também como dados e guardar tudo junto no mesmo espaço de memória?" Gente, isso foi uma revolução absoluta. Significava que ninguém mais precisava reconfigurar cabos e fios para cada tarefinha nova que o computador fosse fazer. Os programas agora podiam rodar e até escrever outros programas. Um divisor de águas total, abrindo as portas para ferramentas de programação automatizadas. E assim chegamos na parte 4, as gerações de hardware. Com a planta da arquitetura pronta, os engenheiros tinham um baita de um desafio pela frente: fazer tudo aquilo caber em lugares cada vez menores. E foi assim que as peças físicas encolheram de um jeito drástico ao longo de algumas gerações. Para entender isso rapidinho, a primeira geração sofria com aquelas válvulas gigantescas que viviam queimando. Aí veio a segunda geração com os transistores, que substituíram as válvulas e resolviam muito do problema de calor e tamanho. Mas o grande estouro mesmo, a virada de chave, aconteceu na terceira geração. Ali em 1958, inventaram o circuito integrado. Sim, o famoso chip de silício. De repente, tudo ficou minúsculo e super rápido. Era o início triunfal da era da microeletrônica. E aí a gente chega no ápice da quarta geração, em 1971. A Intel precisava entregar uns circuitos para uma nova calculadora japonesa e, no meio do processo, adivinha só, acabaram criando o Intel 4004, o primeiríssimo microprocessador comercial da história. Um chip minúsculo de apenas 4 bits, mas que já abrigava 2.000 transistores dentro dele. Isso provou que o engenheiro Gordon Moore estava coberto de razão sobre a rapidez da miniaturização. E foi, sem sombra de dúvidas, o estopim para a revolução dos computadores pessoais. Tópico 5. A evolução do software. Bom, agora que a gente já entendeu o hardware e como ele ficou incrivelmente pequeno e rápido, vamos ver como a gente se comunica com ele, porque convenhamos, um processador maravilhoso sem instruções é só um pedaço de silício inerte. No começo, programar era uma tarefa brutal, muito dolorosa. Tudo tinha que ser escrito em zeros e uns. É o famoso código de máquina, a linguagem binária. Depois, passamos para a linguagem assembly, que dava uma clareada, mas continuava super difícil. Foi só na década de 1950 que a gente respirou aliviado com as linguagens de alto nível, tipo o Fortran e o COBOL. Elas usavam palavras e regrinhas bem mais parecidas com o nosso idioma natural. De repente, a programação virou uma arte muito mais acessível, perfeita para qualquer iniciante querendo mergulhar nessa ciência maravilhosa. Só que com o boom de novas máquinas chegando no mercado, as décadas de 1960 e 1970 encararam uma crise das grandes. O software era tão dependente do hardware que, se a gente fizesse um programa redondinho para o computador IBM modelo 1130, ele simplesmente não funcionava no modelo novo, o 360. Imagina a frustração, todo o trabalho jogado no lixo. Qual foi a saída? A padronização. A microinformática começou a padronizar os processadores e as regras do jogo, divorciando de vez o software do hardware. Vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola. Com a questão do hardware estabilizado e padronizada, as décadas de 80 e 90 puderam focar 100% no conforto e na produtividade de quem criava os programas. A gente viu a linguagem C se consolidar fortemente, o salto gigantesco com a orientação a objetos usando C++ e Java, e, claro, a verdadeira explosão das linguagens de script, como Python e PHP. E foram elas as grandes operárias que construíram essa internet dinâmica e rica que a gente vive consumindo o dia todo. E olha como as coisas voam. Tudo isso nos traz aos dias de hoje, adentrando a quinta geração da computação. Com bilhões de transistores na palma da nossa mão, o desafio não é mais só fazer continhas rápidas. O negócio agora é desenvolver inteligência artificial que compreende o jeito humano de falar e desbravar as fronteiras quase mágicas da computação quântica. Se a gente conseguiu sair de um rudimentar ábaco de madeira e chegar num super microchip numa fração de tempo tão curta da nossa história, a provocação que fica martelando na cabeça é: o que os próximos 50 anos reservam para nossa capacidade de criar? Pensa nisso. A gente espera muito que esse resumo de hoje tenha deixado as bases fascinantes dessa jornada muito mais claras. Que a curiosidade não pare por aqui, e até a próxima.